Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais um Evangelho do Dia. Este Evangelho que traz vida, este Evangelho que nos direciona, este Evangelho que é notícia boa, tanta notícia ruim, e aí vem a palavra do Senhor, mais atual do que nunca, rodeando-nos com a certeza da vitória. O Evangelho do dia está hoje em Mateus capítulo 7, verso 21, depois os versos 24 até o verso 27. Convido a você a se inscrever em nosso canal, a procurar na sua Bíblia. Nós vamos usar a Nova Almeida atualizada, a NAA, que é a atualização do momento para a igreja no Brasil, e vamos compartilhar poucas reflexões a respeito deste Evangelho. Não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, @Prof. Daniel Ramos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e bateram contra ela com força, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavra de salvação. Caríssimos e caríssimas, nós estamos diante de um texto belíssimo das Escrituras. Se toda a Escritura é santa, os Evangelhos é o santo dos santos. E nós aqui tomamos em mãos uma comparação que Jesus faz entre dois construtores. Um constrói a casa sobre a rocha, o outro constrói a casa sobre a areia. Evidentemente que ninguém constrói uma casa sobre uma rocha. Nós sabemos que, diante das perspectivas atuais da engenharia moderna, é praticamente impossível esse tipo de perspectiva. Mas, aqui no comparativo do Senhor, de acordo com a metáfora que ele nos expõe, e tem aqui duas pessoas. A que constrói a casa sobre a rocha e a que constrói a casa sobre a areia. Todo mundo já viu cenas do Saara, dos desertos, que são modificados quase que o tempo todo. Nunca é da mesma maneira por causa dos ventos. Paulo vai falar na frente que nós temos que tomar cuidado com os ventos de doutrina. E como que a igreja brasileira está sendo bombardeada com vento de doutrina. É propósito de pano de saco, é liderança autoritarista, tudo tem que pedir autorização, deixaram de ser guias espirituais para ser donos das vidas das pessoas que elas nunca compraram, afinal as pessoas são compradas por Jesus. Eu outro dia estava vendo alguém postou na internet que qualquer um pode tomar ceia do Senhor. Pensa numa coisa louca dessa, uma vez que foi o próprio Paulo que diz que só pode tomar a ceia do Senhor aquele que discerne. Como que o ímpio vai tomar se não discerne? Ou seja, para que serve? Tudo isso é vento. O vento vem. A palavra vento dentro da Escritura, ela aparece nas nuances do espírito e nas nuances do adversário, tanto para um quanto para outro. Qual é a diferença então desses ventos? O propósito. Porque tudo que é do espírito nos levanta e tudo que é contra nós, tudo que é do adversário, nos derruba, nos destrói, nos leva para longe da presença do Senhor. Enquanto todo o vento do Espírito
nos aproxima de Cristo, porque foi o próprio Jesus que disse: e ele vai receber o que é meu, por isso me glorificará. Todo o vento do adversário nos distancia de tudo que se chama Cristo. E a igreja brasileira é extremamente submersa nessa ventania, nesse vendaval de doutrinas mentirosas, falsas, que distancia de Cristo. Você sai do mundo com o fardo do pecado e entra dentro de instituições travestidas de igrejas, não todas elas evidentemente, onde coloca fardos mais pesados ainda em cima da pessoa. Outro dia eu estava vendo um comentário de uma pessoa que, para viajar, ele teve que pedir autorização do pastor dele. Pensa num absurdo desse. Né? Se até pela lei eu sou livre para ir e vir. A Constituição diz que eu sou livre para ir e vir. A Lei Universal dos Direitos Humanos diz que eu sou livre para ir e vir. Agora eu só posso viajar se o fulano me autorizar. Ele deixa de ser o meu guia espiritual, o meu líder espiritual, para ser o dono da minha vida. E não é essa a proposta que Jesus nos faz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que o Senhor te convida nesse momento. É isso que o Senhor nos convida neste momento. Construa sua casa sobre a rocha. Você lembra que quando Moisés fere a rocha, sai dela água para alimentar o povo? Você lembra daquele todo questionamento lá? Moisés fere a rocha e da rocha sai água. E a Bíblia vai dizer que essa rocha é Jesus Cristo. É dele que sai o Espírito que nos dá vida. A água em João fala de Espírito, assim como o Espírito em Lucas é fogo. É aquele que anima, aquele que alimenta, e onde há água, há vida. O Espírito nos chama neste momento para estar na rocha. Fica na rocha. Lembre-se que quando Abraão e Ló estavam dispersos, os pastores entre eles estavam brigando, a proposta de Abraão era: vamos nos dividir, vai cada um para um lado. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou aquele monte de pastos verdejantes e escolheu construir a sua casa ali. Construiu, edificar, né? Ele quis edificar o seu acampamento, o seu clã ali. Não sabia ele que aquilo ali futuramente seria Sodoma e Gomorra. Já o que sobrou para Abraão, os cascalhos, pedra, rocha. Não é o lugar, é a pessoa. Essa rocha tem que estar dentro de nós. Edificada é aqui dentro. Não é se essa igreja ou aquela igreja, se essa instituição, aquela instituição, é se a palavra está em mim. Se a palavra está em mim, estamos edificados sobre a rocha. Ninguém nos engana, ninguém nos ludibria, porque a palavra está em nós. Caiu a chuva. Caiu chuva é bom. Transbordou os rios. Os rios transbordando é notícia ótima. Nós que moramos no Brasil, quando você fala que os rios estão transbordando, é notícia boa, que a luz vai diminuir o preço. Sopraram-se os ventos. Opa, transbordando o rio. Mas soprar vento é desmoronamento. É casa desmoronando. Já não ficou bom mais. Bate com força contra esta casa, e ela não desabou, porque estava sobre a rocha. Mas tem uma casa que está sendo construída sobre a areia, e não adianta. Qualquer coisa, ela dilui, ela desfaz. Um exemplo também de crentes que estão construindo sua casa sobre a areia é quando você coloca o seu sentimentalismo acima do propósito. O sentimentalismo tem cegado inúmeros crentes. E qualquer coisa está abandonando. Qualquer coisa está debandando. Qualquer coisa está
Ai, não vem mais. E o Senhor nos chama aqui agora. Vamos sair da areia, que cada dia está de um jeito, e vamos voltar para a rocha, que é perene. Existem rochas esculpidas pela natureza, mas isso demanda milhões e milhões de anos. Nós chamaríamos isso até de progresso, mas nunca de mudança. A rocha continua sendo rocha. Já uma duna de areia, amanhã, pode nem existir mais. Medita nessa palavra. Medite sobre os 2 fundamentos que Cristo nos propõe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus ilumine a sua mentalidade para que não caiamos na religião, no pelagianismo, e entender que a graça nos foi dada, a pessoa bendita de Jesus Cristo. E o Espírito Santo se encarrega de nos ministrar esse favor imerecido. Oh, glória a Jesus! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Toda a Trindade Santíssima seja glorificada. Deus abençoe você. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, não. E se eu tenho um último convite a fazer, escreve aqui embaixo o seu pedido de oração. Nós vamos começar num propósito de oração. E o Senhor vai bradar dos céus, porque a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, pois sem palavra não tem como viver. Beijo no coração.